Olá, boa noite! Estamos ao vivo mais um dia por aqui para a nossa super live de férias com ginástica rítmica. Sejam todos muito bem-vindos à nossa super live desta terça-feira. Este evento exclusivo aqui do canal @regimbr. Um oizinho para todo mundo que está chegando ao nosso canal, ao seu canal da ginástica rítmica. Uma boa noite aí para a Isabela, para a Ângela, Henrique, Isa, que está chegando já por aqui, Carla e todo mundo que está entrando aqui para nossa live de hoje. Esse evento especial que começou então no dia 22 de junho, alguns dias atrás, e que vai até o dia 6, até quinta-feira. Ainda vamos ter então algumas super lives por aqui, super importantes, super interessantes para todo mundo. E sempre às 20 horas, então às 8 da noite, aqui no nosso Instagram, @regimbr. Estamos com uma programação incrível para todos vocês que nos acompanham por aqui. Já passou por aqui, então, Jéssica Maier, a nossa Bianca Maia, ex-atletas da seleção, as duas, né? Falamos também um pouquinho sobre o meu método. Na semana passada eu contei para vocês a minha história, a minha trajetória, todos os bastidores aqui do nosso canal e também do meu método. E também tivemos aí a participação ontem, né, da Gisele Lombardi, a nossa mestra e especialista em ginástica rítmica, que trouxe um pouco sobre a ginástica rítmica no âmbito acadêmico. Então, é uma semana aí incrível de vários conteúdos importantes para todos os profissionais da GR. E hoje vamos aí para mais um grande dia. Só um recadinho antes para vocês, então. Essas lives todas, né, elas vão ficar disponíveis aqui no Instagram apenas essa semana. Então, corre para assistir, aproveita para acompanhar esse conteúdo, que são realmente conteúdos incríveis, conteúdos riquíssimos para contribuir aí com a sua excelência na ginástica rítmica. E como não podia faltar, né, hoje nós vamos com mais uma convidada aí para lá de especial. Nós vamos falar sobre o ensino dos aparelhos. Mas antes eu quero convidar vocês também a estarem aqui amanhã, que amanhã nós vamos falar sobre fisioterapia na GR e quinta-feira sobre nutrição na GR. Então nós temos aí mais professores, profissionais importantes, né, para contribuir com professores e treinadores da GR e todo mundo aí que acompanha a nossa modalidade e que está desenvolvendo a ginástica rítmica em qualquer âmbito, né, seja competitivo, seja escolar, todas as áreas voltadas à GR. Então, deixo meu convite para essa chuva de live aí dessa semana. Quem tá aí já curte esse vídeo, já compartilha. Estamos apenas iniciando, já convida todo mundo a participar. Sua reação por aqui é muito importante, viu? Então, deixa eu apresentar vocês essa nossa participante de hoje. Deixa eu conectar ela aqui com a gente. Um oizinho para a Crujinha Oficial, Isabel, Sandro Aguiar, Alu Moraes. Vamos ver aqui então. Ela tá entrando. Eu conheço a Isa faz um tempo, né? Aqui da internet mesmo. E hoje eu tenho a honra de estar aqui com ela para essa super live. Oi, Vamos ajustar aqui. Oi, Isa, você tá me ouvindo bem? tô ouvindo. Tô ajustando a câmera. Legal. Maravilha. Perfeito. Oizinho para todo mundo que está chegando. Para quem está conhecendo aqui a Isa, né? Ela faz um trabalho incrível aqui na internet com a divulgação da nossa modalidade, contribuindo através do seu método com a ginástica rítmica. E eu quero apresentar então a vocês Isabelle Barquilha. Seu sobrenome é difícil, Isa. Isso, é espanhol. Espanhol. Seja bem-vinda, então. Pode dar um oizinho para todo mundo, se apresentar se você quiser. Oi, gente. Alguns aqui já me conhecem. Tô vendo aqui alguns alunos aqui já. Me acompanha faz um tempo. Eu me chamo Isabelle Barquilha. Opa, acho que caiu a conexão da Isa. Vamos ajustando aqui, calma lá. Vamos de novo. Oi, Isa. Voltou? Você caiu. Voltou. Calma aí, que apareceu um negócio na tela aqui. Pronto. Eu me chamo Isabelle Barquilha. Tô aqui no Instagram compartilhando sobre a GR. Vai fazer
mais de um ano, né? Mas eu tô na GR já faz muitos anos, desde criança. Eu criei a GR Manejos, que o nome já diz, né? Fala sobre manejos. Até que eu descobri que eu sou conhecida como a moça dos manejos. Eu fui numa competição, aí uma moça falou assim, olha a moça dos manejos. Eu falei, oxe, agora tem nome, né? E é isso. Então, deixa eu apresentar aqui para todo mundo o que a gente tinha conversado sobre o teu currículo, né? Você é formada em Educação Física, professora de GR, também foi ginasta a nível competitivo por mais de 15 anos, né? E especialista em manejo de aparelho, fundadora do curso Espiral dos Manejos, né? Isa, conta pra gente como que você conheceu a GR, como que você iniciou na GR? Eu comecei na GR através de uma amiga que eu tinha uns 8 anos mais ou menos, ela treinava já, ela era minha vizinha, era numa escola, era aonde eu estudava, então quando era o intervalo, eu ficava só olhando de longe as meninas treinando e ela treinando lá. Eu pedi pra minha mãe pra ela deixar eu entrar, né? E ela não deixou. E eu fui entrar só com 9 anos. Só que nesse tempo, de 8 a 9 anos, eu ficava treinando com essa minha amiguinha na casa dela. Tudo que ela aprendia, ela me passava depois, né? E aí, quando eu entrei, né, pra escolinha, participei de alguns festivais. De cara, assim, já gostei muito. Só que antes eu entrei pra ginástica artística. Mas assim, eu fiquei 2 meses, porque não fui muito com a cara da ginástica artística. Eu acho super bonito, mas pra mim, né, pra eu praticar, não deu muito certo. Só que quando eu entrei pra ginástica rítmica, eu me apaixonei. Sabe quando dá um estalo, assim, você fala, nossa, é isso que eu quero fazer pra sempre? Uhum. Mesmo criança, né, sem noção nenhuma, Já brilhou os olhos, né? já. E eu acho muito importante, né, essa parte inicial para nós professores despertar na criança esse amor, né, esse brilho, porque é isso que vai fazer a criança continuar depois, né? E eu tive isso. A professora que esteve comigo foi a professora Suzana. Até hoje ela dá aula, ela tem mais de 60 anos, continua dando aula de ginástica rítmica para a escolinha. E depois de lá, eu fiquei mais ou menos uns 6 meses lá. Depois eu fui para a equipe de competição. Eu era bem flexível, né, na época, só que muito molenga. Sabe aquela flexível sem força nenhuma? Mas aí ela falou, eu acho que você tem potencial, vamos lá na outra equipe, né? Que era em outro lugar, era em outro bairro, né? Enfim, aí eu fui, fiquei lá na equipe, fiquei um tempo como reserva. Aí começou aqueles treinos pesados, né? Treinava de segunda a sexta, 4 horas por dia. Depois comecei a participar como titular, porque eu era mais reserva, né? De conjunto. Enfim, comecei a ficar bastante no individual, que é bem a minha cara. Sempre fui mais cara de individual. Então, jogos regionais, eu ficava com os individuais. Até me tiraram do conjunto. E eu participei de várias competições. Copa São Paulo, foi uma competição que eu ia todo ano. Campeonato estadual, jogos regionais, jogos abertos. Né? Até me preparei para o Campeonato Brasileiro, mas tive uma lesão e acabei não indo. E depois eu fui para um curso da Ana Bessonova, a ucraniana. Foi um curso maravilhoso. Eu fui quando eu era ginasta ainda, mas nessa época eu já estava com 17 anos, então, né, já fazia um tempo. E mesmo quando eu era ginasta, eu já meio que estudava um pouco, né? Eu já estava meio ali no quero dar aula disso, entendeu? Essa, inclusive, seria a próxima fase. A minha próxima pergunta: como que foi esse processo aí de você se transformar em professora de GR? Então, aí lá no curso da Ana Bessonova, eu conheci uma treinadora lá, do Clube Espera,
né? E ela me chamou para treinar com ela, porque ela queria uma menina mais pro adulto. E eu comecei a treinar lá. Só que lá, eu moro aqui em Hortolândia, né? E daqui para lá, dá 1h30, 2 horas, dependendo do trânsito. Então eu tinha que ir e voltar 3 vezes na semana. E os outros dias da semana, eu falei com a treinadora daqui para eu treinar lá na quadra, porque eu não conseguia pagar para ir todo dia, nem pagar, e também não tinha condição física, porque lá o treino já era diferente, já não era mais 4 horas, era 6, 7 horas. Uhum. E então, às vezes, eu chegava em casa meia-noite, para no outro dia acordar cedo para ir para a escola, que eu ainda estava no ensino médio, né? Então, comecei assim, ficando bem, bem, bem intenso mesmo. Aprendi muito lá com as treinadoras de lá também. E, e aí aconteceu que eu estava me preparando para uma competição e eu machuquei meu joelho. Tive que fazer uma cirurgia no joelho, torci meu joelho. Fiz a cirurgia, fiquei parada 1 ano e meio. Só que, por coincidência, a minha treinadora daqui, ela ficou grávida e ela precisava de alguém para ficar no... E ela me chamou para ficar no lugar dela, que as meninas iam participar de regionais, tinha várias competições, né? E, e aí ela chamou eu e mais um outro professor, que é o professor Caio. Só que o professor Caio, ele é do balé, né? Então, ficou o professor Caio, que era formado, né? Só que ele era formado em educação física, mas ele não tinha experiência com ginástica rítmica. E ficou eu como auxiliar, né? Como estagiária. Então foi assim que eu meio que comecei, meio que tipo do nada. Ah, vem aqui me ajudar, né? E eu já conhecia as meninas, já conhecia a equipe. E foi assim que eu comecei. Só que nessa mesma época, eu mandei um currículo para uma equipe lá de Campinas. Era um professor de academia normal, professor de academia normal. Ele tinha uma academia que tinha um espaço super pequeno, assim. Não tinha altura, não tinha nada. Só tinha um espaço assim. Sabe aquele espaço de zumba? Uhum. Era aquele espaço que tinha. E ele falou: Olha, eu gosto muito de GR, mas eu não entendo nada. E eu queria contratar alguém para ficar com essas meninas aqui. Ele já tinha umas meninas, né? Mas ele não sabia mais o que passar, sabe? Ele tava meio perdido. Ele não tinha sido ginasta nem nada. Ele só gostava Queria. muito de GR. Uhum. Amava GR. O Serginho, o nome dele. Muito gente boa, o Serginho. E eu fui lá, né? Fiz uma entrevista. Ele me chamou para ficar lá com ele. E aí ele falou: Olha, eu não entendo nada. Eu quero que você comanda tudo. Aí eu falei: Pode deixar. Pode deixar comigo. Aí eu fiquei com as duas equipes o ano. Não o ano inteiro. Mas eu fiquei com as duas equipes ao mesmo tempo por uma época, sabe? Essas meninas que eu peguei. Então foram duas, né? Uma de Hortolândia e uma de Campinas. De Hortolândia já eram meninas que já competiam, que é do nível mais intermediário, assim. E tem as meninas de Campinas, que são as meninas bem iniciantes mesmo. Nunca tinha participado de competição nem nada. Aí eu dei a ideia de que eu queria levar elas para competir. Só que isso foi tipo em março que ele me contratou. E a competição que a gente queria ir já era em maio, junho, em junho, mais ou menos. Então, assim, uns 3 meses que eu fiquei preparando as meninas para competir. E a gente treinava muito pouco. A gente treinava 2 vezes na semana, 1h30, se eu não me engano. Tinha vezes que eu conseguia aumentar para 2 horas. Eu tentava eu ficava enchendo o saco. Aumenta o tempo aí, porque eu Uhum. preciso de mais tempo e tal, né? A gente sabe que GR tem muita coisa para trabalhar. E 1 hora por semana, 2 horas por semana é muito pouco. Demanda, né? E eu ficava lá chorando, pedindo tempo, né? E, e nessa época eu percebi uma coisa importante que me fez perceber que trabalhar com iniciante é muito mais difícil, na minha opinião, do que trabalhar com intermediário. Porque iniciante, você tem que ter todo um jeito, você
é o começo de tudo, sabe? Você tem que dar, ao mesmo tempo que você tem que ensinar, ao mesmo tempo que você tem que gerar o brilho nos olhos da criança. É muita coisa envolvida. Eu acho muito mais difícil do que você pegar uma menina já pronta. Às vezes uma menina já pronta ou meio pronta, você já chega para ela e fala, olha, faz isso aqui, ela já sabe o que você está falando, ela já tem experiência. Você fala o que está errado, ela já entende. Ela já está ali há mais tempo. Iniciante não, você tem que falar 10 milhões de vezes para ela entender. É realmente meio complicado. Então eu tive uma experiência muito boa desses dois lados. Eu peguei uma equipe já pronta e outra nada pronta. Então esse trabalho que eu fiz com as meninas iniciantes foi muito legal, porque o meu objetivo era, já que eu não tenho tempo, o tempo que eu queria para poder trabalhar com elas, eu vou pegar esse tempo que eu tenho e vou fazer o melhor que eu posso. Então, tipo assim, eu planejava o treino tentando otimizar, tentando fazer... A minha cabeça pensava assim, eu quero fazer o simples, mas eu quero fazer bem feito. Não quero atropelar nada, né? Não queria acelerar nada, porque eu acho que criança é criança, né? A gente tem que respeitar o tempo da criança. E eu acredito mais que a gente tenha que manter a criança até a categoria adulta de forma constante do que botar pressão lá no início. Uhum. E a criança, quando tá lá no juvenil, ela já não quer mais olhar para a cara da ginástica, ela começa a odiar a ginástica. Uhum. E não é isso que eu acho que deve ser, né? Principalmente aqui no Brasil, porque cada país é diferente. Lá na Rússia, por exemplo, é totalmente diferente. E aqui não tem como eu simplesmente querer mudar isso assim, né? Querer impor alguma coisa. Acho que não tem como eu ficar comparando, né? Então eu tentava fazer o mais simples e perfeito possível. O que foi muito legal, as meninas conseguiram ter uma boa nota na competição. Só que, infelizmente, a equipe lá, né, do Serginho, a academia dele faliu. Ele tentou manter ao máximo a academia. E depois a gente ficou procurando um lugar para poder dar aula, né, para continuar dando aula para elas, porque a gente tinha uma outra competição no próximo mês já. E as coreografias já estavam todas prontas, já tinha montado tudo a coreografia das meninas, né? E a primeira competição que a gente foi era obrigatória. E a segunda competição era livre. Então era uma competição um pouquinho mais importante, assim, pra gente, né? Uhum. E eu tinha montado as coreografias, a gente tinha treinado bastante. Infelizmente faliu, a gente não tinha lugar para treinar. A gente tentou um lugar, um apartamento, sabe aqueles apartamentos que tem quadra? Sabe? A gente tentou meio que falar com o pessoal lá do apartamento e tal. Não deu certo. E a gente decidiu o seguinte: quem quer continuar treinando, eu vou recomendar uma equipe e você escolhe uma equipe assim próxima e você escolhe qual você quer ir, né? Porque eu não quero. Eu sei que talvez eu não esteja aqui com você, mas eu quero que vocês continuem. Uhum. E aí algumas meninas foram por Regatas, né, que é em Campinas ali mesmo. Outras meninas veio para Hortolândia, que foi onde eu treinei. Se eu não me engano, deve ter umas, não sei se foi alguma para Indaiatuba, e teve algumas que saíram, né? Teve algumas que não quiseram continuar. E aí eu continuei com a outra equipe por mais tempo, que era aquela equipe intermediária. Como era da prefeitura, essa equipe intermediária, então não tinha esse problema de falir, né? Tipo, da prefeitura. É um projeto que eles têm há muitos anos. E aí foi assim que eu comecei como treinadora, né? Só que depois eu comecei a dar aula online também, né? E quando eu comecei a dar aula online, eu peguei muitas meninas iniciantes também. E foi uma experiência muito boa para mim pegar essas meninas iniciantes.
Aliás, eu não peguei só iniciante criança, eu peguei iniciante adulto mesmo, tipo, com 25 anos de idade. A menina nunca tinha feito GR e eu fui lá e levei ela pra competir. Uhum. E assim, você pegar uma pessoa de 25 anos, na verdade ela não tem 25, acho que ela tem 27. Você pegar uma menina, assim, né? Uma mulher já, né? Uma mulher. Falei menina, né? Mas uma mulher. Já com dificuldade para desenvolver flexibilidade, dificuldade para desenvolver coordenação. É complicado, né? Por isso que a gente sempre quer pegar as meninas novas e tal, para deixar elas. Você sabe que quando você fala, Isa, desculpa te interromper, complicado e difícil, hoje mesmo na aula a minha aluna usava muito essa palavra. E eu gosto de trocar isso por desafiador. Diria que é desafiador essa parte, né? Porque se a gente pensa em difícil, parece mais inalcançável, né? Mas veja que você conseguiu realmente, né? Mesmo sendo um pouquinho mais complexo esse processo aí de alguém de 27 anos, né? Foi um desafio bom. Foi, com certeza. E ela, o que eu aprendi também, né, pegando essas ginastas diferentes, de formas diferentes, idades diferentes, é que a ginástica não é só flexibilidade, a ginástica não é só manejo, a ginástica não é só coreografia, a ginástica não é só uma coisa. A ginástica rítmica é muita coisa. Não tem como olhar para alguém e falar que ela não pode fazer ginástica porque ela tem alguma dificuldade. Com certeza ela tem alguma qualidade. Que tal a gente focar nessa qualidade dela, em vez de falar que ela não serve, né? Isso também acontece em algumas equipes mais rígidas, né? A ginasta tem que ter flexibilidade. Não necessariamente. Às vezes, só o fato dela ter a dedicação já é o suficiente. Então, já veio algumas treinadoras falar comigo, falando que ela ia fazer uma seleção de ginastas para... Não lembro se era para competir, mas eu acho que era. E só que tinha muitas meninas, ela teria que escolher acho que 10, uma coisa assim. E ela falou: o que eu escolho? Eu escolho através do quê? Assim, qual é o critério? Falei: olha, a ginástica é muito ampla, tem muita coisa, mas eu escolheria as meninas mais dedicadas, né? As meninas que mais têm força de vontade, porque eu acredito que a força de vontade e a dedicação supera o talento, né? Uhum. Então é isso, foi assim que eu comecei. Foi a minha transição de ginasta para treinadora. Legal. E hoje você tem uma metodologia, né? Através de tudo isso, você criou a tua metodologia de ensino de aparelhos, que acabou, eu imagino que acabou acontecendo a partir de tudo isso, né? Qual que era a dúvida que você buscava responder ou resolver quando você criou o teu curso dentro do GR Manejos, né? Dentro da Espiral dos Manejos? Primeiro, eu fui personal trainer por uma época, né? Mais ou menos um ano. Eu tinha o pensamento de... Eu não sei se você já teve esse pensamento, mas o pensamento de que a ginástica não era algo que valesse a pena, talvez. Porque é Uhum. um esporte que está começando e tem outras coisas mais visíveis, não sei o quê. Então eu fiquei como personal trainer uma época e tinha muita gente me chamando, porque eu também fiz estágio numa academia, enfim. Só que eu fiquei com muita falta da GR nesse tempo. Muita falta, assim, tipo, de chorar de ver um vídeo no YouTube. Uhum. Então, chegou um dia que eu falei, ah, não, vou ter que dar um jeito de voltar, né? E eu criei o Instagram. Criei o Instagram GR Manejos. Logo de cara foi o primeiro nome. Foi tipo GR Manejos. Veio na mente, eu falei GR Manejos e pronto, acabou. E eu comecei a falar sobre manejos. Só que daí eu criei um curso chamado Montagem Coreográfica. Só que nesse curso, ele tinha muita coisa, muita informação. E aí, quando eu fui criar a Espiral,
eu queria algo mais... Igual aquela ideia que eu te falei do simples, perfeito? Uhum. Fazer o básico bem feito. Objetivo. É. E eu sempre gostei muito de ensinar manejo do aparelho. Eu acho uma coisa bem didática, assim, né? Apesar de, né, que eu ensino outras coisas também, que tem lá dentro do curso, que a gente vai falar mais pra frente, né? Mas eu queria criar algo que fosse simples para os professores, e que não ficasse só na teoria. Porque é muito diferente uma coisa na teoria e outra coisa na prática. Totalmente diferente. Até que eu recomendo pro pessoal, né, que não fiquem só em livros ou não fiquem só em código de pontuação, né, só nele. A gente precisa levar para a prática e acostumar o nosso olhar para GR, né? A gente olhar e já entender o que está tendo ali naquela coreografia. Foi assim que eu comecei com a Espiral dos Manejos, querendo criar algo prático e fácil. Por quê? Muitos profissionais não foram ginastas. Começa aí. Aí a pessoa fica, ai, mas como que eu vou fazer isso? Né? E eu... Normalmente, quando a pessoa tá assim, é porque ela tá em algum projeto que ela teve que entrar, alguma coisa que aconteceu. Caiu de É, paraquedas, né? ela tá com uma equipe de GR, ela vai ter que se virar agora, né? E o que eu percebi também que mesmo eu tendo sido ginasta, tem coisas que eu não sei fazer. Tipo, mundial. Gente, eu não tenho coluna pra ficar fazendo mundial. Nem na época de ginástica eu não consegui fazer mundial. Eu vou ter que aprender a ensinar mundial, tipo. E eu não quero parar de dar aula. Eu quero dar aula até ficar idosa. Então, eu, idosa, vou ter que aprender a ensinar, a falar, a explicar aquilo que eu quero que elas aprendam. Uhum. Então, por isso que eu não concordo muito da ideia de que precisa ser ginasta. Pode ajudar? Com certeza. Mas isso não é motivo para você não dar aula, para você não ensinar, né? Não é decisivo, né, para o processo de você ser um profissional da GR, né? Sim, não é decisivo. E, e eu também tive uma inspiração de um rapaz, nada a ver, não tinha nada a ver com GR. Ele falava sobre sonhos, era um canal no YouTube lá. Eu assisti a playlist dele inteira, acho que fiquei 3 dias assistindo, parecia uma Netflix. E, e o curso dele se chama Espiral de Mudanças. Hum. Ele tava. Ele conta uma história, né, de como ele saiu do Brasil, foi para fora para virar gerente de marketing até ele descobrir o propósito dele. É uma história muito legal, assim. Me inspirou bastante, né? E aí eu peguei esse nome ficou na minha cabeça, nunca mais Foi ali saiu. que veio o espiral. Eu achava que era do manejo. E por coincidência, também tem espiral na fita. Nossa, super achei que era, sempre achei que era do espiral da fita. Muito legal. Não foi, menina? E por isso que eu fiquei, tipo, Era apaixonada. pra ser, Porque viu? Era pra ser a era pra espiral. ser. Aham. Era pra ser. E, tipo, quando eu abri a primeira turma da Espiral, eu fiquei meio... Tipo assim, não foi muito bem o que eu esperava, a primeira turma, né, que eu abri. Só que eu acreditava tanto na Espiral que eu ficava falando que a Espiral seria o melhor curso de manejo dos aparelhos do Brasil, tipo, pra mim mesma, sabe? Porque eu sabia o quanto era potente a forma que eu criei a Espiral, a forma... O meu coração criou a Espiral, o meu coração criou a Espiral. Eu não criei a Espiral por coisas externas, sabe? Foi uma coisa bem intuitiva. E eu sinto isso desde sempre, até o próprio nome da Espiral foi muito legal, né? Uhum. Acho que é isso a primeira pergunta, né, que você perguntou. É,
sobre essa trajetória É, do curso mesmo, né? Qual que era a questão que você estava respondendo aos profissionais mesmo, né? Do teu curso propriamente, né? E com relação aos manejos, ao aparelho em si, né? Hoje, eu aqui no canal, eu busco falar sobre tudo da GR, né? Assim como você também trabalha a ginástica rítmica de uma maneira geral. Mas às vezes você tem um foco um pouco mais nos manejos. Mas muita gente me pergunta sobre aparelho e código de pontuação, o tal dos símbolos, que às vezes viram um terror assim na vida do árbitro, do treinador, do professor, né? E aí, o próprio símbolo, código de pontuação, a tal das DAs. Você teria alguma sugestão que você poderia trazer aqui para o pessoal que está acompanhando a gente para auxiliar esses profissionais, né, que estão começando de repente no âmbito competitivo? Como que você coloca isso para os seus alunos com relação ao código de pontuação e os símbolos para os aparelhos? olha, eu acho que a dificuldade do pessoal em entender o símbolo. Ó, vou falar uma coisa pra você. Eu não decoro, eu não fico decorando muito símbolo, não. Né? Porque eu não sou, eu não tenho objetivo de arbitrar, né? Mas, para quem é professor, eu recomendo que treine o olhar da coreografia, a parte prática, porque quando a gente olha o código, é muito uma coisa, nossa, você olha assim, você fala, não entendi nada, tipo, nossa, não dá pra entender nada. Você tem que pegar várias coreografias no YouTube. Isso é uma coisa que eu fazia desde quando eu era ginasta. Eu pegava uma coreografia no YouTube lá de 2 horas, ficava assistindo, aí eu voltava, o que essa menina tá fazendo? E, tipo, será que isso tem a ver com aquilo que tá lá no código, que eu li lá? Sabe, você tem que relacionar as coisas, porque senão você nunca vai entender. E também, né, quando você for montar a coreografia, sempre tá relacionando isso daqui, né? Ver se as DAs estão certas, se toda a parte de símbolo, né, que se você quer entender sobre o símbolo, você pode sempre estar com o caderno na mão, anotando, assisti uma coreografia, a menina fez isso. Vou lá no código de pontuação, vou lá, vejo o símbolo, anoto no caderno. É um negócio assim, é trabalhoso, gente, não é fácil, entendeu? Não tem como falar. Não é simples, né? Tão simples quanto parece. Não. E como eu tô na ginástica desde criança, então eu sei que faz muitos anos que eu treino o olhar. Até hoje eu treino o olhar. Até hoje eu olho um vídeo e falo, nossa, o que essa menina fez? Deixa eu voltar o vídeo, porque eu não entendi. É Uhum. normal, né? E as coreografias internacionais, das meninas internacionais, são coreografias bem potentes e rápidas. Então, é mais difícil ainda de você ter um olhar crítico ali, né? Então, Agora eu é, vou responder a pergunta que eu fiz. Como eu, na época que eu lembro que eu fiz o curso a primeira vez de arbitragem em 2005, né? E a gente utilizava essa ideia do memorizar o símbolo, né? Que às vezes eu sinto que é uma necessidade da pessoa de entender um pouco o símbolo, né? E, e apesar de parecer um pouco difícil, você olha que parece japonês, aquilo que está escrito, veja se você concorda comigo, Isa. Quando a gente fala em equilíbrio, a gente tem um símbolo mais ou menos assim, né? O que que é isso aqui? É uma base pequena e uma forma de um equilíbrio, é um T, né? Isso aqui é um salto, que é um desenho de sobe e uma desce, coisa né? óbvia, né? Isso. O pivô tem uma bolinha que tem que dar uma volta e aqui em cima simboliza o corpo da ginasta. Então, Uhum. assim, embora você olhe para aquilo e pareça algo um pouco distante, se você desmembrar e tentar entender aquilo, ele vai fazer um pouquinho de lógica. Então, quando você olha um pivô passé, algo um pouco mais simples, então, tem uma bolinha e tem um risquinho. Eu tô ótima aqui de mímica. E aí vai ter um passezinho aqui, ó, vai ter um joelhinho dobrado, que é puramente a dificuldade. Então, às vezes, a pessoa tá com dificuldade de símbolo e olha aquele símbolo e não entende nada. Então, às vezes, transformar aquele símbolo no corpo de uma bonequinha, de uma ginasta, vai contribuir também a entender. Pelo menos foi assim que eu construí o meu entendimento sobre o símbolo, né? Mas é como você falou também, não é obrigatório você ter esse conhecimento tão profundo.
Porque você pode estar, não é uma prova sem consulta, né? Você pode e deve estar ali com o regulamento, com o código sempre em mãos, porque é isso que vai te dar suporte para você ter mais certeza daquilo que você vai estar atuando no teu dia a dia, né? Então, mas é uma questão que surge bastante, mas assim, a gente que já está um pouco mais tempo, que está com esse olhar mais treinado, às vezes olha e fala, nossa, é óbvio isso. Mas às vezes desmembrar para contribuir com eles é interessante também. Isa, fala um pouquinho agora de como funciona a estrutura do teu curso e o que você aborda, né? Depois eu tenho algumas perguntas aqui dos seguidores para trazer para você. Tá. O curso, igual eu falei, que eu queria que fosse bem prático, eu comecei no primeiro módulo falando sobre o que teria no curso, né? A estrutura do curso, qual que é o passo a passo. Então, eu desenvolvi um método onde a pessoa fica 2 meses com o mesmo aparelho e ela aplica isso semanalmente. 2 meses que eu dividi em 8 semanas, para ficar mais fácil. Em cada semana, 1 hora de aula de manejo. Então, tá vendo que eu peguei o mais básico possível? Aquela pessoa que só tem 1 hora por semana. Tipo, é isso. Mas eu tenho mais horas. Aí eu dou lá a opção. Se você tem mais horas, você pode encurtar. Não precisa fazer em 2 meses, você consegue fazer em 1 mês. Então eu tive a Thaís, que é aluna da Espiral, que ela. Eu acho que ela é sua aluna também, né? Sim. É sim. Ela tinha mais horas. Então ela fez em 1 mês. Então ficou um curso adaptável para todos os casos, né? Então eu dividi em 8 semanas e dividi em como se fosse um joguinho que a pessoa passa de nível. Então todas as aulas são contínuas. Então lá começa a aula 1 com toda a base, por exemplo, bola, a base da bola, não sei o que, educativo, blá blá blá. Como que você vai dividir isso no seu treino? Aí eu pego e mostro aquele quadro branco lá que eu tenho. E mostro lá, olha, você vai passar isso tantas vezes, mais ou menos. Vai ter esse aquecimento. Ou eu também dou ideia de aquecimento lá também, né? Porque aquecimento a pessoa também pode criar o dela, né? Depois eu vou passando para os grupos técnicos fundamentais e não fundamentais e os seus educativos. Depois eu vou começando a passar para DA, para as DAs mais fáceis e, tipo, tentando mostrar que uma DA às vezes parece uma coisa difícil, mas tem DAs que iniciantes conseguem fazer também aprender, né? Eu também não posso ficar só jogando um manejo aleatório. Eu até posso fazer isso em uma época que eu quero explorar várias coisas depois que ela já aprendeu o que precisa aprender. Mas eu acho que tem que seguir essa lógica que vem do código. Então, tudo que eu falo lá é o que eu tirei do código também, né? Eu falo sobre DA, também falo sobre lançamento, que eu acho importante aprender a lançar. Lançamento básico, né? Como que fica a posição do braço, a posição das pernas, como que fica o corpo, como que o aparelho tem que estar na mão. Tudo isso eu explico lá. E também ensino sobre... Eu dei uma ideia sobre lição de casa, que é como a pessoa não tem... Para quem não tem tempo para dar aula, muito tempo, tem 1 hora por semana, 2 horas, eu dei a ideia de passar a lição de casa se a ginasta tiver a possibilidade de levar o aparelho para casa. E tem toda como se fosse uma escola mesmo. Uma escola que você vai lá, cada aluno tem o seu caderninho, você passa o exercício, você grava um vídeo, manda num grupo do WhatsApp, onde tem os pais, avisa os pais a data de entrega daquela atividade. A entrega pode ser por vídeo, ou a entrega pode ser foto do caderno, falando que fez. Enfim, aí a pessoa inventa a entrega lá que ela quiser. E depois ela vai trocando de aparelho. Então,
bem aplicável, assim. Era isso que eu queria, né? Simples e aplicável. Uhum. Só que eu também, para deixar mais cheinho ali, né? Eu coloquei outros módulos lá, né? Você não perguntou disso ainda, né? Pode falar. É Pode porque eu falar? queria saber como é a tua estrutura mesmo que você aborda. Tá. Também coloquei sobre periodização de treinamento. Periodização é um assunto que eu gosto muito. Desde a época de faculdade, eu estudava muito periodização. Tem lá toda uma planilha anual para a pessoa. Uma planilha já está com a estrutura dela, né? Aí tem o macrociclo, mesociclo, microciclo. Tem lá as atividades da GR, pré-acrobático, flexibilidade, força máxima, resistência, balé, dificuldades corporais, manejo do aparelho, parte coreográfica, como que ela divide isso na semana. Tem tudo lá. É bem extensa essa parte aí, né? Mas eu achei importante colocar isso lá porque eu queria colocar e eu falei, acho que eles merecem ganhar e é isso. E eu É já, um bônus. e eu já tinha todo esse material pronto também, porque Uhum. eu tinha colocado ele no outro curso de montagem coreográfica, então eu só passei pro outro, né? E também tem um módulo de montagem coreográfica, que é onde eu ensino a montar a coreografia do básico ali, seguindo o regulamento da competição que a pessoa vai participar, né? Porque é diferente para iniciante. As coreografias oficiais, a gente já sabe que é igual o código, né? Agora, a coreografia iniciante, que é a maioria das pessoas que estão no curso, é diferente, tem que seguir um regulamento diferente. Alguns têm o risco obrigatório, alguns não têm. Alguns falam que o risco é com uma rotação só embaixo, alguns falam que tem que ter dois. Né? Então tem tudo Uhum. isso. Então eu coloquei um módulo lá de temas aleatórios, vamos dizer assim, onde eu falo sobre flexibilidade, tem uma aula sobre flexibilidade de mais ou menos uns 50 minutos. Tem aula sobre expressão corporal, que eu também falo sobre ondas, que eu acho super importante ensinar as ondas. Também falo sobre aquecimento. Falo sobre manejos aleatórios. Aí sim, lá eu coloquei manejos aleatórios, manejos legais para colocar em um par de dança, um negócio mais criativo, não sei o quê. E também tem um módulo que eu acho que é um módulo muito bom, Uhum. que é um módulo de análise coreográfica. O que Uhum. que eu fiz? Quem entra para espiral, sempre quando eu abro a turma, normalmente de 10 a 15 pessoas, dependendo da minha disponibilidade, elas ganham uma consultoria comigo, que elas podem usar para que elas quiserem. E muita gente usou para análise coreográfica. Elas montaram a coreografia delas, me mandaram o vídeo, eu fui lá, analisei, gravei um vídeo corrigindo toda a coreografia e pedi para a pessoa mudar aquela coreografia, né, para apresentação, para competição. E aí eu gravei esses vídeos e coloquei lá. Então, assim, eu vejo uma coreografia de uma outra treinadora. Eu tô vendo uma coreografia de uma outra treinadora e eu tô aprendendo com isso. É muito rico esses vídeos de análise coreográfica. Tem muito, muito detalhe, assim, que é meio que na prática, assim, sabe? Peguei uma Sabe o coreografia que e que me corrigi na hora. lembrou? A gente vai ser uma piada interna nossa. Isso me lembrou Insider. Total Insider, muito legal, só que na versão ginástica rítmica, porque realmente é o que você faz. Isso é ótimo para aprendizado, é maravilhoso. Você aprende com o acerto e com o erro do outro, né? E eu assisti vários vídeos do Insider. É. E eu aprendi muito. Insider, muito. Uhum. Na verdade, não no Insider, né? Tem o Mundo FL que eu participei ano passado. Sim. Eles disponibilizaram uns vídeos de análise de outras pessoas, né? E eu assisti tudo. Hum. É semana que vem você vai participar? Olha, eu acho que não.
Eu vou, é legal. Aprendizado. Bom, vamos então às perguntas dos seguidores, Isa. O que é mais importante criar na base dos manejos para iniciantes? Foi uma pergunta do seguidor aqui. O que é mais importante criar na base de manejos para iniciantes? O mais importante é você criar educativos. Ou você cria, ou você aprende com alguém, né? Por exemplo, lá no meu Instagram, ou no meu curso. Educativos que chegam ao manejos que são obrigatórios. Então, grupos técnicos fundamentais, por exemplo, são manejos obrigatórios, senão cada manejo desse ausente tem penalidade 0,30 na coreografia para quem compete. Então, eu acho que é uma coisa que não dá para você deixar de lado. Aqueles manejos que você não pode deixar de lado, você forma educativos para chegar até eles. Eu nunca recomendo que você simplesmente vá naquele manejo, assim, direto. Pá, vou naquele manejo, porque vai ir com falha de execução, a ginasta vai fazer alguma coisa errada, e depois vai ficar com vício. Ou ela não vai aprender, ou ela vai aprender com vício. Então, passo a passo, com calma, é a melhor opção. Uhum. Para mim, esse é o primeiro passo. Porque, se você aprende os grupos técnicos fundamentais, fica mais fácil depois para aprender DA, fica mais fácil depois para você colocar num passo de dança, para você colocar numa dificuldade corporal. Você vai poder utilizar para muitas coisas. Não vai ser só para você não perder 0,30 na coreografia. Entendeu? Perfeito. Acho que super concordo com você. Pergunta da seguidora aqui. Essa pergunta eu trouxe para você. Na pós, a gente fala muito, né, estuda muito sobre o aparelho adaptado, né? Qual que é a tua opinião sobre, para quem não tem os aparelhos da GR, né? Qual que é a tua opinião sobre esses aparelhos oficiais da GR, né, para aplicar eles, utilizar eles em aula e treino? E para quem não tem condições, sobre a utilização de aparelho adaptado? Para quem compete ou para quem não compete? Para quem não compete. Tá. Para quem não compete, eu acho super viável o aparelho adaptável. Mas outra coisa que dá pra gente fazer também, tem alguns sites que tem aparelhos de AGR que são baratinhos. Não é da melhor qualidade, mas já é o básico ali, né? Tipo, e você não precisa comprar muito. Dá pra você, por exemplo, fazer circuitos. Por exemplo, você compra uma bola, uma fita, uma corda, por exemplo. E aí você vai fazendo circuitos junto com outros exercícios que não usa aparelho. Com dificuldade corporal, com ondas, para você não precisar comprar muitos aparelhos ao mesmo tempo. Porque o problema é o financeiro, né? Você não tem condição de comprar o aparelho. Nesse início dá para fazer assim, super de boa. Até que eu fui dar curso presencial, né, já. E a gente teve que fazer circuito também. Porque não dava para todo mundo ficar com o mesmo aparelho ao mesmo tempo ali. E foi bem legal. E é bem dinâmico você fazer circuitos também. Então, assim, não tem muita desculpa. Eu acho que essa proposta é muito bacana. A ideia do aparelho adaptado mesmo era voltado na época que a gente falava muito sobre a educação física escolar, né? Para você poder aplicar a ginástica rítmica em outros ambientes que não o treinamento. Mas se você está numa aula de GR, hoje existem esses sites que você fala, são os aparelhos escolares, né? Que são aparelhos não oficiais, né? E são a níveis próximos, né, dos oficiais, e às vezes até a qualidade é bacana, daria até para se competir com eles, eu digo, inclusive eu tenho alguns deles, e que você realmente pode utilizar dessa maneira. Então, se a questão for financeira, a solução para manejo de aparelhos, utilizando como um circuito, é uma forma dinâmica, é uma forma de viabilizar a ginasta a vivenciar o aparelho também, né? Porque é diferente você ter em mãos uma bola que tem um peso mais próximo de uma bola de GR do que uma bola de futebol que você vai utilizar para uma bola de GR, né? Então, realmente, essa dica aí foi ótima. E qual a dica você daria
para ensinar os manejos de aparelho aqui para quem está assistindo a gente agora. A primeira dica, assim, vou ensinar manejo de aparelho. Por onde eu começo? Uma dica só? Tá bom, pode ser várias. Olha, eu vou dar uma dica para quem pode fazer, para quem não pode fazer, como falar. A primeira dica seria você aprender com alguém que já sabe. Por quê? Você vai economizar muito tempo. Vai economizar tempo. Você vai economizar energia. Vai economizar muita coisa. Você vai aprender muito mais rápido, né? Para quem tem. E tem várias pessoas aqui na rede social que acompanham a gente gratuitamente nas nossas lives, né? E a gente faz muitas lives boas aqui, né? Que ensina muito. Então tem conteúdo gratuito, entendeu? Eu acho que não tem muita desculpa, assim. Eu acho que tem um conteúdo. Antes a gente tinha menos, mas agora tá crescendo. A gente está conseguindo disponibilizar, né? Então, para quem pode, né, participar desses eventos, participar com alguém que já sabe, é muito mais legal. Muito, muito mais também a comunidade que você cria ali, né? Você entra mais no mundo da GR, você aprende mais. E a outra coisa que eu diria é para a pessoa ir para a prática. Para a pessoa testar as possibilidades dela. Para aquela pessoa que está realmente perdida, sabe? Não tem para onde ir. Quer ensinar manejo do aparelho, ela tem que começar de alguma forma. Eu acho que a teoria é importante, mas a prática, sem ela, a gente não consegue ir. E de alguma forma tem que começar, né? Ó, tipo assim, eu tô tentando dar uma dica geral, tá? Que aborda tudo. Aborda tudo. Mas outras dicas que eu daria seria, por exemplo, não ficar trocando o aparelho muito rápido. Ah, eu dei bola hoje, semana que vem eu vou dar fita, na outra eu vou dar massa, na outra eu vou dar não sei o quê. E aí, a primeira aula que eu dei, a menina já esqueceu. Quando você for dar de novo, daqui a um mês ela já esqueceu. Né? Isso é o que eu ensino no meu workshop também, que eu ensino no curso. Outra dica que eu dou é para os professores evitarem pensar só no modo ginasta. Pensar em ensinar só no modo ginasta. Ah, eu vou ensinar, então eu tenho que fazer. Beleza, às vezes a gente vai lá e faz mesmo. Mas não é para sempre que a gente vai poder fazer. A idade chega, a dor na coluna chega, o joelho quebrado chega. Você vai ter que aprender a explicar com a voz. Isso é uma coisa que eu também treino, é tipo um treino. Então, como eu dou aula online para alguma Que é ginasta, maravilhoso para esse aprendizado, né? Foi um desafio e tanto, não foi? foi. Teve Nossa. uma menina que eu tava ensinando para ela, sabe aquela ponte? Você tá lá na ponte, aí você desce rotacionando o ombro e cai sentada. Uhum. Tava ensinando essa ponte. Menina, eu fiquei 1 hora ensinando essa ponte pra essa menina. E essa menina não aprendia a ponte. E aí, eu falei, eu não vou, tipo, desistir. Eu não vou desistir. E eu vou aprender a ensinar pra ela isso com a minha voz. E eu fiquei lá. E eu fazia umas analogias e não sei o quê. E falava, faz assim. Aí não dava certo. Eu falava, faz assado. E eu falei, eu vou até o final. Aí a menina conseguiu fazer depois de 1 hora, graças a Deus. Eu acho que é isso, entendeu? Eu acho que isso é importante a longo prazo. E Para todo isso mundo. também é uma forma de a gente estimular a nossa criatividade enquanto profissional também, né? Não se acomodar a querer ir lá e mostrar de uma vez, né? A deixar ela estimular a criatividade dela, de entendimento, e a gente também de saber falar e criar essas possibilidades, né? Exatamente. Uhum. Bom, acho que essas seriam as dicas
gerais aí pra galera. Muito bom, muito bom. Isa, eu acho que a gente teve aí esse final cheio de dicas. Acho que dá pra. Acho que eu vou cortar essa parte, hein? Tá muitas dicas pro pessoal. Será que eles merecem? Imagina. Isa, eu quero agradecer imensamente a tua participação por aqui. Acho que foi. Assim, foram muitas coisas que eu não conhecia, né? Então foi muito legal conhecer a tua história mais um pouquinho e poder dividir também contigo esse momento. Eu quero agradecer em nome das pessoas que estão por aqui na internet, em nome dos seguidores e de toda a GR brasileira, que de alguma maneira, através da tua dedicação, pode hoje evoluir dentro da GR, né? Eu acho que isso é muito positivo para a nossa modalidade. Eu sempre falo que o que a gente faz com os profissionais é muito além, vai muito além disso, porque a gente vai até as dinastinhas, a gente vai até a casa de cada uma dessas ginastas, né? Então, de alguma maneira, eu quero te agradecer por isso. A gente enquanto seguidores aqui, tenho certeza que todo mundo também é muito grato por isso. Quero agradecer a todo mundo que está por aqui hoje, né? Que esteve por aqui hoje. E é isso, a gente está por aqui com um objetivo mútuo, né? Desde que a gente se conheceu, eu sempre falei para Isa que, embora a gente tenha cursos na internet, cursos para profissionais, são cursos que se complementam, então nenhum tem o objetivo de sobressair o outro, né? Eu acho que um é complemento do outro e a gente pode aí se unir justamente com esse objetivo de fazer a modalidade crescer. Então, da minha parte, só gratidão por hoje. Agradeço, Val. Adorei participar, contar um pouquinho aqui da minha história e desejo sucesso para você aí, pra gente, Isso. nessa maratona do GR aí. Nessa luta de lançamentos, de cursos, de aulas online e tudo mais. E para todo mundo que acompanhou por aqui, eu reitero aí o convite que a gente não terminou, né? Tivemos hoje a participação da Isa, aqui cheio de super dicas. E temos então amanhã ainda, acompanhe com a gente, Isa. Amanhã a gente tem a Bruna falando sobre fisioterapia e na quinta-feira a Adriele falando sobre nutrição. Assuntos muito importantes aí para todos nós, tá bom? Obrigada pela participação. Um beijo grande. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijos. Tchau. Tchau, Isa. Beijo.